Com os projetos de adequação da LGPD, a gente teve alguns problemas em algumas empresas na hora de fazer a classificação dos dados. Muitos dos dados se encontravam em arquivos, em servidores compartilhados e, portanto, começou a usar muitas ferramentas para fazer essa segurança de arquivos. Isso não é um tema muito novo. Há muito tempo a gente tem que fazer segurança de arquivos e principalmente em empresas. Essas ferramentas, algumas delas também têm a identificação de padrão de dados. O que é isso? Ela olha o conteúdo do arquivo quando esse arquivo está acessível, ela olha o conteúdo do arquivo e busca dentro do arquivo por padrões. Eu citei em alguns episódios atrás, por exemplo, que uma ferramenta de DLP ela consegue identificar um número de CPF, um número de seguro social, no caso dos americanos, ou, por exemplo, um padrão de e-mail, um padrão de endereço, e ela consegue dizer, olha, dentro desse arquivo aparentemente tem endereços. Dentro desse arquivo, aparentemente tem CPFs. Então, com isso, você consegue identificar, por exemplo, se um usuário fez um dump de uma base de clientes e está escondendo esse arquivo dentro da empresa, para depois copiar esse arquivo, ou vender, ou imprimir esses arquivos para poder vender essas informações. Então, você consegue identificar esses padrões. Outra coisa que essas ferramentas ainda conseguem fazer, e aí para finalizar esse item das ferramentas, ele identifica arquivos que estão protegidos ou, por exemplo, você tem arquivos que são compactados com senha, um PDF que tem a senha para abrir, um Excel que tem a senha para abrir. Então, esses arquivos protegidos ou arquivos que estão obrigatoriamente encriptados, ou porque o usuário encriptou, ou porque um ransomware encriptou, ele consegue descobrir esses arquivos, onde eles estão, que tipo de proteção que está sendo feito ali, e ele alerta isso para nós na ferramenta. Isso é muito útil, por exemplo, para você detectar um ransomware logo no início. Então, se você tem uma ferramenta dessa, olhando para todos os seus arquivos, nos primeiros minutos, quando os arquivos começam a ser encriptados por causa de um ransomware, ele já alerta para você e você pode conter aquele ataque, né? Ou desligando a máquina, ou ativando aí um antivírus, ativando um backup, alguma coisa assim, para conter logo no início. E você consegue saber quantas máquinas estão fazendo esse tipo de ação também. Então, se foi uma contaminação em massa, ou um malware que estava ali dormente, e de repente ele despertou num ataque, você consegue perceber essa ação através dessas ferramentas de segurança de dados.